Nós estamos falando sobre família, e falar sobre família é falar sobre algo divino, quando falamos de família e relacionamentos familiares. Isso mexe com a gente porque está no nosso DNA. Deus nos criou para a família, Deus ele desejou viver em família, Deus existe como família, por mais que a nossa mente não consiga entender, e existe uma limitação cognitiva e racional, Deus ele já existiu e sempre existiu em família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quais foram os projetos e os desejos de Deus quando Ele criou o homem? Eu acho isso de extrema importância. E se eu tivesse tido esta orientação antes ou durante o meu nascimento, na minha casa, no meu lar, através do meu pai, que também não recebeu, muitas coisas não teriam acontecido de ruim na minha vida. Como meus pais não nasceram no lar cristão e não tiveram acesso à palavra de Deus, e o pai do meu pai, o meu avô, era espanhol, uma educação muito rígida, não conseguiu passar outros valores além daqueles básicos. Sabe aqueles valores básicos? Não roube, não mate, pague as suas contas. Eu comecei a perceber que eu me achava muito apto a receber tudo da parte de Deus, e achava que eu estava sendo amigo de Deus, e eu achava que eu estava super alinhado à vontade de Deus, mesmo antes de ser cristão, porque eu achava que Deus, como homem, tinha me criado só para isso, para pagar minhas contas direitinho, para não bater em ninguém, para respeitar o outro homem, para não xingar palavrão, para não se meter em coisas escusas, e eu trouxe isso para a minha vida e levei isso para o meu casamento, e isso foi plenamente danoso para a minha existência. E eu comecei a perceber e a estudar a palavra de Deus e ver que Deus utilizou vários versículos específicos para dar orientações a homens, mulheres e filhos que todos nós somos, e esposas, com os papéis sociais que nós desenvolvemos, esposos e filhos. Ele deu várias orientações específicas para que nós pudéssemos descobrir os propósitos de Deus e os conceitos de Deus ao criar o homem, ao criar esses dois gêneros, homem e mulher. E por que trabalhar especificamente homem e mulher? Porque passeando pela Bíblia, eu descobri que tem um monte de orientações da palavra de Deus, dos seus apóstolos, direcionada aos gêneros. Gênero masculino, como o homem deve se comportar e ser, muitos versículos, muitas orientações. Mulher, como uma mulher deve ser, vários versículos, várias orientações. Os papéis sociais que Deus deseja que homens e mulheres desenvolvam, que são os conceitos de Deus para a humanidade. Deus nos criou, Ele deseja revelar os seus propósitos e as suas bênçãos espirituais para a gente, e Ele começa, depois de criar o homem e a mulher, a apresentar esses papéis. Aí o papel de esposo, o papel de esposa, porque é assim que Deus deseja começar uma sociedade, com uma família, tendo um homem que se torna esposo, tendo uma mulher que se torna esposa, e a partir daí que eles tenham filhos. E também a Bíblia está recheada de orientações para que nós pudéssemos ensinar esses filhos, sejam homens ou mulheres, a estarem desenvolvendo o caráter e os propósitos de Deus para essa instituição chamada família, que Deus deseja formar através da criação do homem e da mulher. E eu percebi que para todos eles, em cada segmento, Deus tem orientações muito importantes que eu não aprendi. E no desenvolvimento da vocação pastoral, e no cumprimento da profissão, como alguém que trabalha com as doenças humanas, que trabalha com os conflitos humanos e comportamentais, eu percebi também que não só cristãos como não cristãos não sabem definir bem quais são os seus papéis. Homens como você que está sentado aí, um homem que deseja ser amigo de Deus, uma mulher como está sentado aí que deseja ser amiga de Deus, um filho que deseja acertar e ser amigo de Deus, mas que não descobriu ou não sabe como viver esse projeto de Deus e como viver neste projeto de Deus chamado família. E aí nós erramos pela falta de conhecimento, nós erramos querendo acertar. Claro que tem gente que erra porque é sem vergonha mesmo, não quer nada com a família. Tem homem que é 7-1 e tem mulher que é 7-1. Tem homem que não está nem aí para a família e tem mulher que não está nem aí para a família. Como tem filho que não está nem aí para a família também. Mas eu acredito que o seu caso, desculpa, é diferente, sabe por quê? Porque senão você estaria em casa vendo o Jogo do Brasil. Temos muitos lugares, talvez seja por isso, o Jogo do Brasil acabou quase agora.
Você estaria vendo outra coisa, você estaria talvez com os seus familiares, você estaria visitando um ente querido, mas você veio aqui porque, assim como eu, você deseja descobrir os propósitos de Deus para esses papéis que Deus criou. E longe de mim querer dar lição de moral para você, porque nós não estamos aqui para dar lição de moral. Nós estamos aqui para caminhar com o Mestre Jesus, e famílias que caminham com o Mestre Jesus descobrem os propósitos de Deus para cada gênero, para cada papel social que Deus desenvolveu. E eu estou com você trilhando esse caminho da restauração da nossa existência, para que as nossas famílias sejam restauradas, para que o nosso lar seja um lar segundo o que Deus planejou, porque toda a frustração que nós estamos vendo, toda a doença, toda a destruição que está acometendo as famílias, toda a desgraça que acontece dentro dos lares, não é propósito de Deus, e Deus não está nesse negócio. Mas eu acredito que pela falta de Jesus na nossa vida, pela falta dos valores de Deus ensinados em Jesus, pela falta do Espírito Santo de Deus, e lógico, pela falta do conhecimento, a palavra de Deus vai dizer que o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento, e conhecimento de Deus. E essa palavra conhecimento, ele é ligado à intimidade, não é só ouvir falar o nome, não é só estar numa igreja, não é só ler uma Bíblia, mas é se permitir ter uma experiência única e pessoal com Jesus e com Deus. Então, pautado nas minhas necessidades, e pautado nas necessidades que eu estou descobrindo na caminhada, com pessoas muito queridas, pessoas que amam suas famílias, pessoas que querem abandonar o pecado, pessoas que querem viver e amarem as suas esposas, seus esposos, honrarem, serem um exemplo. Deus me deu no coração nós darmos continuidade a esse mês com essa série de mensagens. E hoje, nós vamos abrir justamente com o propósito de Deus para os homens. Repita comigo, os propósitos de Deus para os homens. E alguém pode perguntar assim: pastor, nós vamos estudar essa mensagem nos pequenos grupos, não vamos? Vamos. Sim. E o que a mulher tem a ver com isso, pastor? Se nós vamos estudar os propósitos de Deus para os homens. Alguém me fez essa pergunta. Alguém falou assim para mim: pastor, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade, porque o meu pequeno grupo tem muitas mulheres, na verdade é 100% de mulher. Como é que eu vou ser relevante, pastor, com essa série de mensagens para um pequeno grupo que só tem mulheres? Bom, talvez você vai concordar comigo, talvez não. Preste atenção. Essa mensagem, essa série de mensagens, é para o gênero masculino e feminino, todas elas. Por quê? Porque, primeiro, se você casou e seu marido não é cristão, você vai saber lidar com ele, porque você não vai poder exigir que ele cumpra tudo sem saber, porque assim como eu, ele é ignorante nessa área. Por isso eu falei pela manhã que eu estudo por quê? Porque eu sou ignorante. Por que eu oro? Porque eu sou incompetente e incapaz. Eu oro porque eu dependo de Deus para tudo. Eu estudo porque eu sou ignorante, todos nós somos ignorantes em alguma área. E a ignorância de todos, cada um na sua área, mostra que todos nós somos ignorantes em alguma área. Como bom ignorante que sou, eu me deleito na palavra de Deus para aprender a ser um marido melhor, porque o fato de ser pastor não me exclui das minhas necessidades e das perversidades e das carnalidades e das falhas que habitam em mim. Assim como você, homem que está aqui, cheio de boa fé, que enfrenta seus desafios diários, que sofre por às vezes correr e fugir do pecado que tão perto está de você, que sai todo dia para trabalhar para ganhar o seu pão, que está aí correndo para querer agradar a Deus, mas não sabe como. Eu estou na mesma situação que você, eu corro com você, e eu oro, me rendo aos pés de Jesus, porque eu dependo dele, porque reconheci que não posso fazer nada sozinho. O meu caráter precisa do tratamento de Deus. Então, com esse objetivo, eu entendo que isso é super importante para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são a parte que mais sofrem pelo fato dos homens não saberem os propósitos de Deus para a vida deles. Então, pastor, não sou casado ainda, nem namorado eu tenho. Se liga nessa mensagem, porque você vai saber escolher. Porque as meninas hoje não sabem escolher. Infelizmente, são poucas que conseguem escolher. Elas estão tão carentes e tão necessitadas afetuosamente, outras estão querendo se relacionar para sair correndo de dentro de casa, que, desculpa a expressão, passou na reta, acolhe. A coisa está difícil. E as pesquisas atuais mostram que está ficando cada vez mais escasso o homem. Aí você imagina, né? Ninguém foi criado para viver só. O primeiro que passou eu, laço.
E não é bem assim. Diga assim, eu posso escolher. Se é para homem e mulher, diga de novo, eu posso escolher. Agora, quais são os critérios que eu escolho? Chegou uma jovem no gabinete compartilhando comigo, pastor, eu quero constituir uma família. Ótimo, Deus te criou para isso. Pastor, eu quero me casar. Ótimo, Deus te constituiu para isso. Pastor, eu quero ter filhos. Ótimo, Deus te constituiu para isso. E aí vem a pergunta. Qual é o homem que você deseja? Como você sonha com o homem? Um homem que me ame, pastor. Legal. Que seja trabalhador, pastor. Legal. Que me trate bem, pastor. Legal. Só isso? Pastor, só isso basta, está tudo bem. Percebam? Ela é uma cristã em Jesus Cristo. Aí eu perguntei para ela o seguinte, como você se vê daqui a 5 anos com esse marido? Ela não soube responder muito bem. Aí eu perguntei, você se vê indo à igreja de mãos dadas com ele? Me vejo, pastor, claro. Você se vê participando de algumas atividades que a igreja desenvolve com casais? Claro, pastor, claro que eu vejo isso. Você é envolvida na atividade da igreja, você gosta de servir. Você se vê servindo com ele nos ministérios? Pastor, é o que eu mais quero. Beleza. Você deseja ver ele com você, acordando de manhã, domingo, indo para a igreja? Claro, pastor, eu vejo. Com um sorriso no rosto? Claro. Você vê ele levando seus filhos para a igreja e ensinando a palavra de Deus aos seus filhos? Vejo, pastor. Nossa, como eu vejo. Ele colocando os seus filhos para dormir ou na hora do almoço, orando com seus filhos, fazendo um carinho e falando sobre as maravilhas de Deus aos seus filhos? Claro, pastor, que eu vejo isso. Então, só os requisitos que você colocou não basta. Você colocou tudo, menos o principal. Que esse homem precisa ser o quê? Um homem que ame a Deus. Porque se ele amar a Deus, ele vai temer a Deus, ele vai ficar atento ao que Deus fala, ele vai amar as coisas que Jesus amou, e ele vai buscar na palavra de Deus ser um homem, ou desenvolver o gênero masculino e a masculinidade a partir do perfil que Deus estabeleceu na sua palavra, através dos seus ensinos e através dos ensinos dos seus apóstolos. Percebam como é importante, meninas, vocês saberem isso. Percebam como é importante vocês, desde novinhas, começarem a entender o que é conhecer um homem de verdade. E por isso nós vamos falar de homens, e para tanto eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, e depois capítulo 2, versículo 18. Se você trouxe a Bíblia, abra, porque eu quero que você risque, vai ser projetado, mas eu gostaria que você riscasse, e que você estivesse meditando, e durante a semana procurasse um pequeno grupo. Aqui atrás nós temos vários endereços, o meu já está se multiplicando através da liderança da nossa irmã Kátia, lá em Nova Iguaçu, no centro. Então, se você mora para o centro de Nova Iguaçu e deseja participar de um pequeno grupo, depois nos procure, nós vamos te dar um endereço, tem 2 agora, e você vai poder estudar a palavra de Deus lá também. E aqui nem se fala, Belfor Roxo, Posse, Vila de Cava, centro de Belfor Roxo, aonde você quiser tem pequeno grupo aqui. E você vai poder compartilhar de ensinos práticos sobre este ensino. Está ali o 2,15. Vamos ler tudo juntos? Uma vez que você abriu, vamos lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e de falo. Preste atenção. Antes de colocar o 18. Versículos anteriores, você, homem, precisa entender, e a mulher também, mas hoje eu vou falar especificamente ao coração dos homens, que como eu estão buscando serem homens e desfrutarem da plenitude da vida que Deus tem para a gente. O primeiro desejo de Deus é que eu e você, homens, sejamos amigos de Deus. Você vai ver nos versículos anteriores que Deus cria o homem e Deus tem sonhos com o homem. Quando Deus cria o homem, o gênero masculino, a primeira coisa que Deus deseja é buscar intimidade com o homem. É buscar nessa criatura dele, nesse filho dele, que foi descaracterizado como filho a partir do pecado e da desobediência, é que Deus deseja ser amigo nosso. Deus não é nosso inimigo, homem. Deus é nosso pai. E a representatividade paterna que nós tivemos, aqui como papel social, o nosso pai carnal, terreno, ele tenha sido bom ou não tenha sido bom, não chega aos pés da paternidade de Deus sobre a nossa vida e da intensidade do amor que Deus tem para com a gente. Talvez você tenha vivido num lar que teu pai não representou nada para você. Ele não sabia, ele não quis, eu não sei. Mas você não pode julgar a Deus a partir do relacionamento e do conceito que você tem
de vida com o seu pai, por mais que ele tenha sido ótimo pai, por mais que ele tenha sido muito seu amigo e te dado muito amor, não se compara. Deus deseja infinitamente mais para mim e para você como homem. Deus nos cria, Deus conversa com a gente, Deus ele cria coisas e ele dá atribuições a esse homem. Qual a atribuição? De cuidar e cultivar. O que significa isso? Deus está repartindo conosco atribuições de liderança. Deus está ofertando para eu e você, homem, a oportunidade de, como amigos de Deus, administrar e viver com intensidade as coisas que Deus criou, cuidar das coisas que Deus fez com o amor com o qual Ele criou, admirar as coisas que Ele fez a partir da admiração que Ele teve. Deus quis compartilhar a liderança de um mundo inteiro comigo e com você. Isso é muito sério. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Quando você foi criado, Deus contou com você, delegou a você o gênero masculino para você cultivar, para você produzir vida, para que suas mãos, sua mente, seus olhos produzam vida, para que você seja homem honrado, para que você seja reconhecido como amigo de Deus, para que você seja conhecido como construtor, não como destruidor, para que você seja admirado como a imagem e semelhança de Deus, para que você seja reconhecido como um exemplo do próprio Deus nessa terra. Você entende o que é isso? Mesmo você tão novo, sendo junior ou não, Deus, quando cria cada homem, Ele cria com esse objetivo, de compartilhar a liderança, o cultivo e o cuidado de tudo que Ele formou. E olha que depois que Deus criou todas as coisas, Ele encerra uma frasezinha dizendo que era o quê? Bom, bom, bom. E quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz que é o quê? Muito bom. Muito bom. Tem uma qualificação diferente da parte de Deus. E por você, a imagem de Deus, ser muito bom, porque aí entra as qualificações, entra a missão. Deus lhe deu uma missão como homem, como deu para mim, porque Ele conta comigo e com você, porque a solução para esse caos que está estabelecido no mundo, nas famílias, tem a ver comigo e com você. Nós fomos criados para dar fim a esse caos. Nós fomos criados para ser o exemplo. Eu tenho falado aqui na igreja, eu acredito que dessa igreja vão sair homens, vão sair deputados honestos, vão sair diretores honestos, vão sair delegados honestos, vão sair diretores das áreas administrativas honestos, e honro a Deus e oro para que saia daqui um presidente honesto. Honra a Deus para que do nosso meio aqui saiam homens que realmente honrem a Deus com a sua vida, na administração desse mundo tão lindo que Deus criou, mas que está perverso por causa de homens maus, que não entenderam que foram criados para serem amigos de Deus. E o pior que me surpreende não são os homens maus, mas é o silêncio dos homens bons, aqueles que sabem que foram chamados para fazer a diferença nesse mundo e se calam diante de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta violência, de tanto sofrimento. Eu e você somos amigos de Deus quando estamos em missão com Deus, e você precisa entender isso logo de cara. Segundo, Deus criando-nos para sermos amigos dEle, Ele começa a nos atribuir papéis, cultivar e cuidar, então é produzir vida, mas o que nós estamos vendo são homens destruindo a vida, em todas as áreas, em todos os momentos. Isso tem a ver com a nossa família, porque a origem humana começa em Deus, e vai sendo redistribuída e regerada através de um homem e de uma mulher, um gênero masculino e um gênero feminino. E hoje nós damos destaque a esse homem. A palavra de Deus em Gênesis 2:18, para você ler, e eu quero compartilhar um dos papéis que Deus nos deu para desempenhar, que é o núcleo de tudo, porque é ali que surgem os futuros líderes dessa nação. É ali que surgem as primeiras famílias, é dentro da nossa própria família, através do exemplo, do cuidado que eu vou dar ao meu filho, à minha filha, é ali que começa a surgir, porque quem governa o mundo? Quem está envolvido com as maiores atrocidades da face da terra? Foram filhos, pessoas que foram criadas em lares, pessoas que tiveram pais, mas pessoas que estão sem Jesus e sem Deus. E até muitos do que dizem ter Jesus e Deus estão fazendo besteira lá. Nós precisamos de homens amigos de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 2:18. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá. Então, Senhor Deus... Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Segunda coisa importante que você precisa saber. Uma vez que Deus cria eu e você, o gênero masculino, e Ele dá essa missão de cuidar e de cultivar, Ele reconhece como na própria Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ninguém pode fazer nada sozinho. Não é da essência de Deus fazer nada e ser nada sozinho, porque eu não consigo ser sozinho. Eu só sou o que sou porque você me conceitua. Quer ver uma coisa? Eu só sou Alex porque você me chama de Alex e me conhece como Alex. Porque se você não existisse, não teria propósito de eu existir. E Deus, Ele coloca isso logo de cara na criação. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele quê? Uma auxiliadora. Vamos lá. O que significa isso? Deus está criando um homem e a mulher, e Deus fala que o primeiro papel que o homem precisa desenvolver é ele receber a obra-prima de Deus, chamada mulher, com honra e conhecendo-a como auxiliadora. E se Deus cria a mulher para o homem, sendo ela auxiliadora, a partir do conceito de Deus, significa que só precisa de auxílio quem? Quem não é completo. Precisa de auxílio quem não vai conseguir desenvolver o cultivo e o cuidado sozinho. Só precisa de auxílio quem em alguns momentos não vai saber agir como deveria. Só precisa de auxílio quem precisa de auxílio. E logo quem precisa de auxílio, podemos abrir um parênteses, vai ser alguém que constantemente vai precisar de socorro, de mão amiga, de ombro amigo, não é verdade? Vai precisar de carinho, vai precisar de afeto, vai precisar de afago, vai precisar de palavras de encorajamento, mas isso aí é outra pregação em relação ao papel de Deus ao gênero feminino. Mas Deus chama a mulher de auxiliadora. Mas eu quero falar sobre o papel do homem ao receber de Deus, quando Deus fala, fiz para você uma auxiliadora. Significa, nenhum homem pode caminhar sozinho. Nenhum homem foi criado para ser uma ilha. Nenhum homem pode morrer nas suas emoções sem ter uma auxiliadora dada pelo próprio Deus para continuar caminhando. Porque a missão de cuidar e cultivar é muito grandiosa. Está nos propósitos de Deus ter alguém que o auxilie. Ter alguém que também o corresponda. O que significa isso? Que o homem precisaria de afirmação e reafirmação a todo momento. Você sabia que nós homens precisamos disso? Sabia? Quantas mulheres ao sair de casa falaram para o seu esposo hoje, ô filho, você está bonito? Quantas? Levante a mão. Levanta a mão bem alto. Pouquíssimas. Nossa, homens, me aguarde semana que vem. Não falta não, hein, mulher? Não falta por causa disso, não. O homem precisa de correspondência. O homem precisa ser elogiado. O homem precisa ser respeitado. O homem precisa ser valorizado quando sai de casa para amassar o pão duro e pesado. E mulheres querendo ganhar o mercado de trabalho e sendo iguais, os homens estão morrendo de infarto, de AVC, porque a sua estrutura não foi criada para querer ser igual ao homem e desenvolver os papéis que o homem desenvolve. Mas nós homens somos incompletos, precisamos de elogio a todo momento. Precisamos, meu amor, você está lindo com essa barriguinha. Fica melhor sem ela, mas você está lindo com essa barriguinha. Meu amor, você está lindo com essa bermuda quadriculada e a camisa listrada. Isso não dá não, né? Isso não dá não, né? Mas aí fala com carinho, né? Amor, comprei uma blusa neutra para você usar com aquela bermuda quadriculada. Comprei uma bermuda neutra para você usar com aquela camisa listrada. Porque a gente faz as combinações, a bermuda, né? Clara, igual ali, ó. Bermuda, né? Neutra com a camisa listrada, no padrão, tá? No padrão, tá bom? Nós precisamos ser correspondidos. Por quê? Porque Deus nos fez com essa carência e essa necessidade. Porque a primeira coisa que a mulher perversa faz é atacar através da sabedoria satânica e diabólica naquilo que mais está ausente na vida dos homens. É o elogio, é a admiração. Porque com o passar do tempo não se reconhece mais. Se torna uma rotina tão grande trabalhar, sustentar a casa, lavar o carro, abastecer o carro, fazer a manutenção do carro, enquanto mulher só quer entrar no carro e saber que o carro ande. Que a gente acaba esquecendo de elogiar essas pequenas coisas. E o marido precisa de correspondência, o homem precisa. Então, meninas, vão aprendendo, as que são casadas, as que não são casadas, mas você foi criada para casar um dia, então essa palavra tem a ver com você.
Nós precisamos de alguém que nos auxilie, fomos criados assim. E é essa busca incansável que faz com que homens não se comprometam com o gênero masculino, feminino, né? Masculino com feminino e feminino com masculino. Nada tem a ver aqui com o comercial do Boticário. Continue comprando Boticário, não há problema nenhum no Boticário. Cada um tem a liberdade de fazer com a sua vida o que achar melhor. Eu vou continuar comprando Boticário. Não significa que sou a favor da homossexualidade, mas é um comportamento como a mentira que alguns praticam, falei de manhã, como o burlado imposto de renda, como a falcatrua que o outro faz. A Bíblia fala que é um pecado comportamental como qualquer outro. Só que tem gente que gosta de arrotar a santidade e querer malhar o comercial, porque o cara vende produto para todo mundo, e no dia dos namorados agora estão comemorando o dia também que o homem que se relaciona com o outro homem quer dar o presente para ele. Meu irmão, preste atenção numa coisa, alerta para a minha igreja. O tempo que você vai gastar mandando um recadinho no Face, falando mal dessas pessoas, Jesus mandou amar. Ame e respeite a escolha de todas as pessoas. Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou os seres humanos aos seus desejos e às suas paixões. Se Deus entregou, quem é você para querer ficar martelando a cabeça dos outros? Deus entregou, ore, interceda, ame e quando tiver oportunidade apresente Jesus Cristo. Beleza? Fechou o parente, vamos voltar. Deus nos chama para estarmos em missão, a mesma missão que Jesus desenvolveu. Então nós precisamos nos ajudar, homens, e Deus vem nos ajudar através da palavra dele, a entender o que precisamos ser e fazer, quanto à responsabilidade que nos foi dada de governo, de liderança com Deus, dada pelo próprio Senhor, que começa no nosso lar, para ser distribuído e vivido no mundo. Tanto homens quanto mulheres receberam isso. E Deus tem expectativas com a minha vida e com a sua vida. Deus tem atribuições com a minha vida e com a sua vida. Algumas iguais, outras diferentes. Mas todos nós, de forma desejosa, querida, fomos inseridos neste mundo através da família. E Deus criou a família. Eu costumo dizer para o meu filho e para a minha filha, de tempos em tempos, vocês foram desejados. Vocês foram desejados, assim como Deus nos desejou, nós não pedimos para nascer, foi Deus que desejou criar cada homem e cada mulher na terra. Deus nos ama tanto que Ele nem pediu permissão a ninguém, Ele falou, eu vou criar o Márcio, eu vou criar o Alex, eu vou criar a Vanessa, eu vou criar o Wilton, eu vou criar a Márcia, eu vou criar o João, eu vou criar o Douglas, por quê? Porque eu amo, e Ele em algum momento vai ouvir sobre os meus propósitos sobre a vida deles. E olha que ninguém pode reclamar nessa terra de não ter ouvido os propósitos de Deus pelo menos uma vez para a sua vida e para a sua existência. Deus sempre diz, eu te criei para um propósito muito especial. Você, gênero masculino, eu criei você para um propósito muito especial. Então o Senhor nos chama a desenvolvermos esse papel, que começa como homem desenvolvendo papéis sociais, que são espirituais. Então, ao criar a mulher, Deus chama de ajudadora do seu marido. O Pai Celeste define o papel do homem como cabeça e governo desse lar e desse mundo juntamente com ele. E encontramos nas Escrituras responsabilidades, distribuição de atitudes de governo para homens e para mulheres. Portanto, nós vamos estudar aqui 4 nessa noite, sobre algumas orientações que Deus deu para mim e para você, homem, para nós desenvolvermos a origem de tudo. E ele tem a ver com a nossa família, e ele tem a ver com a nossa casa. O Senhor nos chama para sermos cabeça do lar, o Senhor nos chama para amarmos as nossas esposas, ou a esposa, o Senhor nos chama para sermos amantes sexuais das nossas esposas, sabia disso? Está lá na Bíblia a importância. E Deus nos chama para sermos o provedor e o protetor. Então pegue o seu papel e sua caneta e anote aí a primeira expectativa de Deus ao te criar. Deus criou eu e você, homem, para nos tornarmos maridos. E o primeiro papel é sermos governantes, sermos cabeça e liderança de um lar. Deus, quando nos cria, Ele nos cria com a importância de desenvolvermos um papel que nós atribuímos como social somente, mas é espiritual, de sermos cabeça de um lar. E o que significa isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, vai falar sobre esse papel estabelecido, que o apóstolo Paulo deixou e relembrou para nós. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Quero, porém...
Olha só o que o apóstolo Paulo lembra. O apóstolo Paulo fala que o cabeça de todo homem tem que ser quem? Cristo. É em Cristo Jesus que nós vivemos, desenvolvemos e aprendemos o papel para o qual fomos criados como homens. É através do exemplo de Jesus que nos tornamos homens de verdade, copiando o exemplo de Jesus, recebendo Jesus como Senhor, estando atentos às suas orientações. Alguns homens erroneamente interpretam essa função de ser cabeça do lar com autoritarismo, como alguém que não pode receber orientações da sua esposa. Isso tem atrapalhado demais, porque nós fomos, talvez, você que esteja aqui à noite, como eu, tenha sido alvo de uma paternidade autoritarista, uma paternidade que não desenvolveu o papel de pai. E isso é a outra mensagem, mas eu quero só citar aqui. E nós aprendemos como padrão a sermos homens autoritários, que nada tem a ver com o papel que Jesus estabeleceu para a gente. Nós queremos decidir tudo na marra, queremos decidir tudo na força. E quando nós olhamos para Gênesis e olhamos para Jesus, nós percebemos uma diferença muito grande de exercício do gênero masculino e da paternidade do próprio Deus e da hombridade como homem e do caráter através de Jesus Cristo, que nem casado foi, mas deu um show de homem na terra, se relacionando com várias pessoas e sendo relevante até hoje para muitas nações. E é um modelo que não cai em desuso, é um exemplo que não cai em desuso, porque é o próprio Deus encarnado que atribuiu um exemplo de homem a ser seguido e a ser desenvolvido. Então nós precisamos entender que assumir uma função de cabeça no lar exigirá que eu e você aprendamos como fazer isso. E nós aprendemos com Jesus, porque Deus tem expectativas diante do nosso governo com o nosso lar. Foi Deus que nos deu o nosso lar. Foi Deus que nos deu essa oportunidade de desenvolvermos essa missão. E a nossa missão tem a ver com as próximas gerações. Os nossos filhos vão aprender a como ser homem, desenvolver o gênero masculino a partir da gente. Por isso que o papel de um pai, de um homem, é super importante na família, na educação dos filhos, ao exemplo de tantas pessoas. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém: pastor, eu não tive um papel claro de paternidade, eu preciso de ajuda, estamos aqui para ajudar. Longe de nós queremos ser o exemplo máximo, mas podemos compartilhar de algumas coisas. O quanto isso faz falta. O quanto isso faz falta na vida das pessoas. Então eu e você fomos criados para ser o cabeça do lar, e precisamos entender a diferença entre autoridade e autoritarismo. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça de homem, com o exercício da autoridade, nós precisamos exercer uma autoridade abençoadora. E como exemplo nós temos que desenvolver o nosso governo a partir do princípio de liderança que Jesus nos deu. Quando nós vamos para João, nós vemos Jesus chamar os seus discípulos e dizer o seguinte: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam exercer essa autoridade que Jesus estava prestes a compartilhar com eles. E num determinado momento Jesus chama os seus discípulos para celebrar uma ceia, e essas pessoas entram numa sala e não tem um serviçal lá para lavar os pés dos discípulos, que era de costume. E chega Jesus, não tem ninguém para lavar o pé dele, todos os discípulos estão lá dentro. Ninguém teve a proatividade de colocar em prática a liderança e o governo do cuidado que Deus deu, porque na cabeça deles a autoridade que Jesus ia exercer era autoridade a partir da guerra, era autoridade a partir do exemplo dos gregos ou dos romanos, e Jesus vai lá dar uma lição naquele momento tão especial em que deveria ter um homem, na ausência de um serviçal para lavar os pés dos discípulos que achegavam para a reunião. Jesus chega e não tem ninguém. Jesus vai lá e começa a ensinar a diferença de autoridade e autoritarismo. Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, tira a sua roupa e se abaixa e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Entenda isso. Isso causa um escândalo na vida daqueles homens e nas pessoas que estavam observando, porque eles esperavam um governo de Deus, através do poder que eles sabiam e já tinham visto Jesus exercer sobre a vida de muitas pessoas. E naquele momento Jesus pega a toalha, pega o balde e lava os pés dos discípulos. E para aquele malandrinho que queria aparecer na hora, não ficou lá na porta quando deveria, mas quando Jesus pega o balde e a toalha, chega: não, Senhor, eu que tenho que lavar o teu.
Se eu fosse Jesus, eu sou um pouquinho mal educado nessa área. Eu ia falar, larga essa cara de pau, se você quisesse lavar meu pé de verdade, você estaria na porta, como eu te ensinei. Mas como não teve serviçal, deve ter ficado falando um para o outro assim, não tem serviçal, não tem serviçal, isso é um absurdo. Não tem um serviçal para lavar o nosso pé? Será que eles não entenderam que Jesus estava vindo para cá? Às vezes, conversando com as minhas medulas e com meus neurotransmissores, eu acredito que Jesus fez isso de propósito. Jesus chegou para o cara e falou assim, vai tirar umas fériasinhas, meu filho, deixa todo mundo com o pé sujo mesmo, que eu vou trazer uma lição para aquele povo do que é serviço, do que é exercer o governo que Deus espera dentro do seu lar. Eles vão ter que reproduzir isso. E Jesus fala, Pedro, deixa eu lavar seu pé. Não, Senhor, lava meu pé não. Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Ele fala, então, se eu não lavo o pé não, lava o corpo todo. Menos, Pedro, menos. Pedro, é muito intenso. Você já está lavado pela palavra, Pedro, é só o pé. Jesus lava os pés e ele vem com o ensinamento. Os governantes desse mundo governam com a espada, governam de forma imperialista. Mas vocês não vão agir assim como eles. Vocês vão servir e liderar a partir do serviço uns aos outros. Ser cabeça do lar é servir. Quanto mais eu sirvo, mais parecido com Deus eu sou. Deus colocou você e eu como homens nessa terra para servir as pessoas, e principalmente aos da nossa casa, servir nossas esposas, servir os nossos filhos. E o apóstolo Paulo vai dizer um padrão de serviço, que isso me assusta. Ele vai dizer em Efésios, no capítulo 5, que nós devemos amar, isso é, servir as nossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, irmãos. Esse como acabou com a gente, homens, no bom sentido. Mas quando Jesus fala, sirvam e sejam cabeça do lar de vocês, amando, cuidando, servindo, zelando, protegendo, ele estava dizendo, como Cristo, não é trazendo um fardo que nós não poderíamos exercer, mas ele estava dizendo, vocês foram criados para isso, assumam essa identidade, que quanto mais vocês servirem as esposas de vocês, mais elas vão serem apaixonadas por vocês. Quanto mais vocês servirem os seus filhos, mais apaixonados e admirados pelos seus filhos vocês serão. O nosso respeito e a nossa autoridade, ela é identificada através do serviço. Isso é ser o cabeça do lar. E o Senhor nos convida a isso. Ser o cabeça do lar não é governar dominando, mas é conduzir por meio do respeito e não da mera imposição. Como você luta contra isso? Certo ou errado? Eu não podia olhar para o meu pai. Hoje meus filhos sentam na mesa com os adultos para conversar, nós estávamos lembrando isso essa semana. Na época com meu pai, criança não sentava à mesa para conversar com adulto. Ai de mim, um filho fala, aí mãe, tá maluca? Nossa, ficava sem um dente da frente. O quê? Nem de brincadeira. Na verdade, meu pai nem falava, meu pai só olhava. O olhar do meu pai era fulminante, me derretia. Eu sabia o que vinha depois do olhar. E eu não estou condenando meu pai, mas faltou informações do que Deus esperava, de como ele exercesse o poder que foi dado por Deus no lar, com a minha mãe e comigo mesmo. Meu pai começou a desenvolver violências corporais na minha mãe. E o filho que via isso, como ele ficava? Com ódio no coração do pai. Cada vez que meu pai gritava com a minha mãe, cada vez que meu pai ameaçava levantar a mão para bater na minha mãe, dentro de mim era gerado um ódio. E a primeira oportunidade que eu tive, depois que eu cresci, que nós batemos de frente, eu tentei matá-lo e ele tentou me matar. Um governo mal exercido, fora dos padrões estabelecidos por Deus, pode gerar uma tragédia na família. Deus não criou você, homem, para sujar sua mão de sangue, principalmente de sangue inocente. Mas os homens estão matando, os homens estão destruindo. E Deus convoca eu e você para que as nossas mãos sejam utilizadas para aquilo que Deus realmente deseja. Deus criou a sua voz para a criação. Deus criou a sua mão para a criação. Criação de afeto, criação de amor e zelo. É através dessa atitude de autoridade e serviço que os nossos filhos vão aprender a como se relacionar com uma mulher. Estamos criando muitas princesas. E ao invés de criar príncipes, estamos criando sapos. Porque o nosso referencial de paternidade, de masculinidade, nada tem a ver com o que Jesus ensinou. Os nossos filhos crescem com eles, vem a ação do diabo destruidor da família, para fazer com que você, homem, não seja respeitado.
O seu filho cresce e não te respeita mais, porque o seu caráter está sendo destruído, dilacerado pelo pecado. E os nossos filhos, quando crescem, descobrem que nós não somos super-heróis. E aí a identidade que Deus criou para existir, os filhos tendo os pais como exemplo, como os super-heróis terrenos, porque eles nunca vão ver Deus, mas eles vão ver Deus e Jesus através da minha vida e da sua vida. O único Jesus que seu filho vai ver talvez seja eu e seja você, porque nós somos a expressão do amor de Deus e do cuidado. Por isso tanta gente doente com a síndrome do P. Sabe qual é a síndrome do P? Eu já falei aqui. São as pessoas que têm problema com P. Você lembra? Eu compartilho com a igreja. Tem problema com o quê? Com pai, com padre, com pastor, com professor, com polícia, com psicólogo. Tudo que tem P tem problema. Por quê? Porque representa autoridade. E a autoridade não é a autoridade que Deus atribuiu, mas quando pensa em autoridade, vai se remeter ao autoritarismo. Homens que foram criados para cuidar e zelar dos seus filhos, e foram os primeiros instrumentos de violência sexual, pedofilia, com crianças, sobrinhos, filhos, vizinhos, denegrindo a imagem e a criação que Deus criou para cuidar e cultivar, destruindo. Isso tem a ver com a gente, homens. Nós precisamos criar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos e amá-los como Deus instituiu. E talvez você não sabia, mas hoje você vai sair daqui sabendo, em nome de Jesus, que Deus criou você e me criou para respeitar essa humanidade. Isso começa dentro do lar, com o relacionamento com as nossas esposas e filhos, com o papel social, que é espiritual, que Deus nos deu como homens de verdade. E eu me torno homem de verdade quando eu copio o exemplo de Jesus, de serviço, e eu ganho autoridade. Ser o cabeça é também ser o líder espiritual do lar. Se o cabeça envolve conduzir e cultivar, Deus nos deu essa missão linda de ensinarmos os nossos filhos os valores de Deus. E isso cabe a mim e a você. Que coisa linda, meu irmão. Deus poderia ter se revelado sozinho, mas Ele chamou homens como eu e você, falhos e limitados, para falarmos e sermos o exemplo do amor dEle. Liderança espiritual é estar sempre preocupado se Deus está sendo honrado dentro da nossa casa, das nossas atitudes, se é aquilo que vemos, se é aquilo que assistimos, se os nossos negócios refletem Deus, porque os nossos filhos vão ver, as nossas esposas vão ver, o mundo vai ver, e muito mais do que tudo isso, o nosso Pai Deus, que contou comigo e com você, e atribuiu essa missão, acreditando na gente, Ele está vendo a todos os momentos. Eu brinquei com a igreja de manhã, falei que eu vou me tornar invisível essa semana e vou visitar a casa de todos os membros. Invisível. E aí eu vou ver a carinha de todo mundo que chega aqui no domingo, porque domingo é ótimo, né, gente? Domingo é tudo preparado, é tudo, né, esquematizado, é tudo pensado, é arquitetado. Por isso que para mim culto não acontece aqui. Aqui para mim não tem crente, crente é quando sai daquela porta para fora. Porque entra todo mundo aqui, bonitinho, com aquela carinha, parece os santos, assim, de lado, assim. É todo mundo, minha querida, meu querido. Pisa no pé. Não, irmão, que isso acontece. Lá fora, na primeira fechada, está xingando todo mundo. Está dirigindo a primeira fechada, se tivesse uma arma, atirava. Os palavrões não se contam. Eu falei que eu vou ficar invisível e vou visitar as casas para ver o esposo, a esposa, para ver os filhos que fazem cara de santinho aqui, para ver lá o computador, para ver o que acessa na internet, para desbloquear a senha do WhatsApp e começar a mandar aquelas mensagens do assovio. E aí a esposa, o esposo pode pegar e ver tudo que está lá. Aí houve um terror. Falei, gente, vocês estão preocupados? Vocês estão acreditando que eu vou ficar invisível mesmo chegar na casa de vocês? O pessoal ficou meio tenso. Você está ficando tenso comigo, querido? Deus está lá todo dia. O Espírito Santo está te vendo todo dia. E tomara que você não esteja arrancando dele, diante dessa instituição tão linda chamada família, que cria o homem, que transforma o homem, que entrega o homem à sociedade, esteja cumprindo um papel decente, amoroso, de governo e liderança como Deus instituiu. Porque esse mundo depende disso. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós queremos uma família melhor, mas nós estamos esquecendo que Deus atribuiu esse governo e essa liderança a nós. Deus nos convida para sermos homens de honra.
Nós estamos desenvolvendo o ministério de homens na igreja. Sabe qual vai ser o nome dele? Cabra macho. Tem um monte de homens de honra. Homens não, aqui vai ser cabra macho. E aí nós vamos desenvolver o que é um cabra macho de verdade. Cabra macho não é o que dá soco no púlpito, não. Cabra macho não é o que grita com a mulher e põe um dedo na mulher, não. Cabra macho não é que fala com o filho, eu falo com meu filho uma vez só. Não. Cabra macho, ele pega a toalha e a bacia. Às vezes ele até perde o controle, porque ele é humano, mas ele sabe que ele não foi criado para isso. E o cabra macho de verdade vai lá e pede perdão. O cabra macho pede desculpa, porque sabe que a sua esposa foi criada para ser sua auxiliadora, imagem e semelhança de Deus. Sabe que seus filhos, segundo a Bíblia diz, são herança do Senhor. Filhos são bênção. Filhos são como flechas nas mãos dos guerreiros que não se acabam na sua juventude. Porque Deus coloca eles para serem protetores. São eles que vão limpar o teu traseiro e o meu traseiro quando a gente se tornar velho. E nós tivermos que fazer nossas necessidades nas fraldas. É a tua esposa e o teu filho que vai me levar para o banheiro, te levar para o banheiro quando você não tiver mais vigor, quando você não tiver mais força. E isso está e foi atribuído por Deus no cuidado da família até que desçamos à sepultura. São os nossos filhos, mesmo abandonados por nós mesmos, que vão dar comida na nossa boca quando nós não tivermos força para colocar comida na boca. Como eu presenciei a semana inteira e a manhã inteira com o seu Silva, que para a glória de Deus saiu do CTI hoje. E o Pedrão que está melhorando, são eles. Que a gente nem valoriza. Porque a amante não vai fazer isso não, parceiro. A amante quer te usar enquanto você tem dinheiro e você tem vigor. Depois que você tiver doença, cuidado. Que a amante vai agir exatamente como amante. Você espera o quê? Que a amante vai agir como ajudadora? Que a amante vai agir como auxiliadora? Larga de ser bobo, parceiro. Larga de ser bobo. Ela é amante. Amante, o nome já diz. Só é amante, só vai desfrutar de momentos românticos, prazerosos, de satisfação única, pessoal e egocêntrica. Esquece isso. Se você a tem, amanhã já desmancha com a sua amante. E começa a viver os propósitos de Deus para o seu lar. Não espere que a mão de Deus pese sobre você. Porque Deus te ama. Mas Deus ama muito mais a tua família. Porque se a tua mulher ora, meu irmão, se teus filhos oram, vou te dar um recado, papo reto de homem, como eu sou limitado. Organiza a tua vida e organiza a tua casa. Porque se necessário for para Deus te salvar, Deus te restaurar, em prol da tua família, para cumprir os propósitos dele, ele te bota numa cama. Olha, eu tenho muitos exemplos assim. Deus te coloca numa cama para você aprender a valorizar aquilo que você não aprendeu a valorizar em saúde, em vida, com vigor. Deus, ele tem os seus métodos. Espero que ele não faça isso. Segundo, o homem deve amar a sua esposa. Efésios 5, 25. Vamos ler todos juntos? Efésios 5, 25. Vamos lá? Maridos. Maridos, ame cada um quê? A sua. Jesus acaba com a poligamia. É uma. Para a tristeza de uns, para a alegria de outros, porque cuidar de uma já é o maior desafio. Imagine cuidar de 5, 10. Todo mundo queria que a cultura oriental viesse para cá. Mas ninguém está disposto a pagar o preço do que a cultura lá manda. Porque se você tem 10, você tem que dar assistência às 10, tem que sustentar as 10, tem que cuidar dos filhos das 10, parceiro. Não é igual aqui no Brasil, não. Parada aqui que faz filho, o pessoal abandona, não é? Paga uma pensãozinha, lá o couro come. E se não cumprir, perde a mão, depois perde o dedo, depois perde... Porque está produzindo e não está honrando. Lá a religiosidade é ferrenha. Até queria que às vezes isso fosse aqui também, sabe? Acho que nós teríamos menos pessoas irresponsáveis nesse ponto. Não honra não para ver. Você quer o bônus, mas não quer o ônus? Tem bônus e tem ônus. Tem consequências quanto a isso. Mas Deus nos chama, futuros homens não, uma coisa, futuros esposos, homens, jovens e adolescentes, a amar. E aí amar como Jesus amou. Amar é mais do que sentir algo, é decidir doar-se. Amar não é sentimento, amar é escolher, amar é fazer uma aliança e é cumprir esse negócio até o final. Amar é o próprio
Amor que nós não tínhamos a capacidade de amar e de viver esse relacionamento, mas a partir de Deus, o Espírito Santo que em nós habita, nos forneceu o poder para viver o amor, porque Cristo é amor, e nós passamos a pertencer a Cristo, e Cristo passou a habitar em nós, e logo nós temos a capacidade de amar como Cristo amou, e isso não é fardo, isso é uma missão, é uma coisa linda, não é só romantizada, gera responsabilidade, habilidade para saber lidar com os conflitos, à luz da palavra de Deus, com bacia e toalha nas mãos. Amar. Nós fomos criados para amar. E você sabe por que Deus pediu o homem para amar e a mulher para se submeter? Sabe por quê? Porque amar para o homem é muito desafiador, irmãos. Depois do pecado, para o homem amar é muito desafiador. Quantas mulheres aqui já sofreram pedindo, ou esperando, ou na expectativa do homem virar e dizer, eu te amo. Mas eu acredito que muitas ficaram assim, você nunca diz que me ama. Estou mentindo? Não cutuca não, deixa o cara na moral aí. Senão ele vai te cutucar também domingo que vem. Não cutuca o cara não, não espanta o cara não. O cara está aqui de boa vontade aprendendo, honre isso e ore por ele. Como eu aprendi, porque essa pregação é para mim. Todos esses estudos vêm primeiro para o pregador, gente. Eu não sou mero comunicador não, eu sou o primeiro alvo disso aqui. Então se Deus estava interessado em falar com alguém, creia que antes de falar com você, Ele estava interessado em tratar comigo. Amor. Amar é doar-se. Amar é fazer o que Jesus fez. Deus não amou pela meritocracia, porque se fosse por meritocracia estávamos fritos. Deus nos amou quando ainda não merecíamos o amor dele. Deus nos amou antes de nós amarmos ele. Então você começa a perceber se o cara é bom para casar, através das atitudes que ele vai ter com você, com a sua família, com o avô, com a avó. Quer ver você ver se o cara é bom para casar? Como é que ele trata os mais velhos da família? Como é que trata a mãe? Porque o amor está pautado numa decisão de respeitar, a partir dos princípios e desígnios de Deus, as pessoas que conosco convivem. Não se engane, quando casar melhora, não melhora. Se não quiser, não vai melhorar. Tem muita gente se casando para o sexo. Eu falo com os jovens aqui, vou fazer sexo. Pode virar o olhinho, maneiro. Mas é o que você menos vai fazer depois de casar. Você vai estar envolvido com os 3 S's da vida, que é o sustento, que é o sonho, realização e conquistas, e depois que é o mais maduro, que é o sentido de vida, que você vai ter, rapaz, hoje a gente precisa dar uma namorada. Por quê? Porque a gente está envolvido com as crianças, e cria e paga a conta, e faz não sei o quê, e precisa tirar um tempinho para dar um passeio. Precisa tirar um tempinho para lembrar, para não perder a prática, para fazer o negócio direitinho, para conversar bem, entendeu? Porque senão esquece. Esquece do afeto, não é verdade? Amar é produzir afeto. E quanta gente precisa de afeto? Afeto, santo. Para quem é casado, um padrão. Para quem não é casado, outro padrão completamente diferente. O homem foi criado para amar sua esposa. Decidir doar-se, doar-se. O amor cristão não é vítima das nossas emoções. Mas o amor cristão, ele nasce da vontade de servir. Ele nasce da vontade de assumir um compromisso. Porque se eu confundir amor com paixão somente, que é o que nos atrai no primeiro momento, eu não vou conseguir desenvolver uma vida familiar saudável. Eu como homem, vou achar que eu não amo mais, porque eu esqueço que amor não é paixão, que amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é uma prática que Jesus nos ensinou, é uma ação divina que vem através do próprio Deus, é algo que a gente não consegue explicar, porque a gente decide viver a partir do que Deus nos revelou. Mas hoje nós vivemos o caos nas famílias e na sociedade, porque as pessoas são dirigidas pela paixão. Paixão é fogo que alimenta a carne, amor alimenta espírito, amor alimenta alma. Paixão alimenta os desejos carnais, necessidades fisiológicas, passageiras. O amor é eterno, o amor jamais acaba. Cessarão as profecias, cessarão os dons, mas o amor jamais cessará. É divino. Paixão é bom no primeiro momento? Claro, está na nossa natureza, Deus criou.
mas não seja dirigido e conduzido pela paixão, homem. A paixão é enganosa. Decida viver a partir do amor. E Deus criou você para amar sua esposa. E Deus criou você que nem pensava mais em casar. Porque o projeto de Deus está lá em Gênesis. Ele cria o homem, cria a mulher, os une e disse, crescei e multiplicai. Diz que Deus os abençoa, a bênção antes do sexo. O pessoal fala, não está dizendo nada na Bíblia que tem que primeiro ser abençoado para depois fazer sexo. Está lá em Gênesis, só não vê quem não quer. Deus os cria, os abençoa e depois dá uma ordem. Abençoou, aprovou. Ele está lá presente, abençoou e depois ele dá ordem. Cresçam e multipliquem-se. Como é que a gente multiplica? Multiplicando. Mas antes veio a bênção. E a gente inverteu a ordem da parada. Inverteu a ordem de tudo. Pastor, não sou nem casada, pastor. Meu marido me abandonou, eu estou sozinha. Minha irmã, essa palavra é para você saber escolher. Lembra que eu falei no início? Saiba escolher, bota a prova. Bota o cabra à prova. É molinho. Dá teste para ele. Vamos para a igreja. O quê? A semana toda à noite. Que isso? Por quê? Nós vamos fazer um jejum e oração. Nós vamos orar a semana toda. Bota o cara à prova. Por quê? Porque o homem foi criado para amar sua esposa. E se ele está delegando intenções de que deseja viver eternamente com você, não vai ser possível viver eternamente sem amor. Creia nisso. Terceiro, o homem deve ser amante de sua esposa. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. O marido... O 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Deus encheu a sua mulher de prazer no tempo certo, para você saciar. Saciar com amor, com respeito, com habilidade e perícia na área. Se você não sabe fazer isso, procura ajuda, meu irmão. Está duvidando? Os conselhos que eu dou no gabinete, antes de casar aqui, os casais que se casam e passam pela minha mão, tá de boa? Tá maneira a parada? Show de bola? O desafiador é eu ver mulheres que não conhecem e não sabem o que é um orgasmo que foi criado por Deus para ela. Que não são tocadas pelos seus maridos como deveriam. E se você é visitante e está escandalizadozinho com esse papo aqui, pode levantar e ir embora, porque aqui a gente fala livre e abertamente sobre isso. Porque o maior número de divórcios dentro e fora da igreja é por causa de más relacionamentos sexuais. Deus criou o sexo, ensinou como fazer e a maneira como a coisa deve ser tratada. Mas muitos homens não sabem ser amantes das suas esposas, porque o único perfil de ser um amante que ele recebeu, é como todo homem é incluído, com raríssimas exceções, na vida sexual em sociedade, através da bendita da pornografia, que leva ao vício, que leva à separação, que leva a doenças mentais, que leva à compulsividade. Graças a Deus, nessa comunidade eu tenho homens corajosos, que estão se tratando da compulsividade e do vício na pornografia. Graças a Deus, que eles entenderam que a família deles e a vida deles é muito mais importante, que eles podem se libertar desse vício destruidor, dessa desgraça que invadiu o mundo, e recebe incentivo do governo, porque não paga tarifa nenhuma para exercer e compartilhar os seus filmes e as suas revistas, a livre e torto, resgatando para o inferno até os nossos filhos e as nossas filhas. Ser um amante segundo a palavra de Deus é saber desenvolver a sua sexualidade da maneira que Deus instituiu. O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A Bíblia fala que é dever aprendermos a desenvolvermos uma sexualidade sadia, ou sermos amantes uns dos outros, o esposo com a esposa, de forma saudável, porque até isso Deus estava preocupado e nos deu a oportunidade de desenvolvermos bem. A Bíblia chega a falar que é um dever, porque quando isso não acontece, você sabe o que acontece com você. Procure ajuda, meu amigo.
Graças a Deus você tem nessa comunidade pessoas que podem te ajudar, homens restaurados dessas áreas, outros estão a caminho da restauração, que podem te ajudar a se libertar dessa desgraça de pornografia e ensinar à luz da palavra de Deus, não porque são expert, mas porque aprendendo segundo os padrões de Deus a tratar as suas esposas e muito mais do que isso, a cumprir a função que Deus deu para cada um deles, de serem amantes. Já leu o livro de Cânticos? Como ali a vida sexual e o romantismo ocorre de maneira saudável? É preciso fazer uma distinção entre o dever do homem de amar a sua mulher, que envolve o carinho, o apreço, a dedicação, o cuidado e a valorização, e de ser de sua mulher um amante, que conota a expressão física de amor, de intimidade na vida sexual, de diálogo. Uma verdade a ser destacada é que o prazer da esposa no ato sexual depende da decisão, da sensibilidade e da dedicação do homem. Deixa eu dar uma palhinha para você aqui. Antes do pecado, a mulher não precisava do homem para se satisfazer sexualmente. Está lá em Gênesis que uma das consequências do pecado da mulher, e também o homem contribuiu, mas da mulher, é que Deus fala assim, uma frase que muitas pessoas não pensam nela. O seu prazer vai ser do seu quê? Do seu marido. Por isso que, não querendo assumir esse papel hoje, mulheres estão buscando a homossexualidade. Porque elas querem provar que a Bíblia estava errada. A Bíblia nunca vai estar errada. Você sempre vai precisar do prazer do outro, e esse outro que Deus criou para gerar o prazer de maneira saudável para você é o esposo. Também não é o amante. Mas nós, maridos, somos convocados a sermos amantes, a tratarmos com respeito, com carinho e atenção às nossas esposas e suprir as suas necessidades, que a Bíblia fala como necessidade, ser um verdadeiro amante. Quarto, o homem deve ser o provedor e protetor de sua esposa. Vou repetir, o homem deve ser o provedor e o protetor de sua esposa. Efésios 5, 28 e 30. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Da mesma Volta o 29 para mim, por favor, filho. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes faz o que dele? Alimenta e dele cuida. Como? Sublinha um como aí na sua Bíblia. Também Cristo faz com? Faz. O Senhor sustenta a igreja, cuida da igreja. O Senhor, Ele libera todas as necessidades da igreja. E assim como o Senhor o faz, a palavra de Deus nos mostra que Cristo delegou a mim e a você, homem, a mesma missão. Ele deu poder, Ele deu a mesma capacidade, Ele deu a sua palavra, Ele deu pessoas para nos orientar. Por isso que nós temos a igreja, é essa coisa cheia de gente esquisita, que pensa diferente, mas quando olha para a Bíblia, para os propósitos e conceitos de Deus, para os sonhos de Deus, com a nossa própria vida, temos unidade, temos a mesma direção, buscamos a mesma coisa, porque estamos no mesmo caminho, o caminho que conduz à vida plena em família. Famílias que caminham com o Mestre Jesus, desfrutam das bênçãos espirituais do Mestre Jesus na família. Isso começa na sua própria vida. O homem deve ser o provedor e o protetor. Outro dever importante para nós, homens, está relacionado ao requisito da provisão. O homem deve ser o provedor das necessidades da sua casa. Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão o quê? Uma só carne. Tem marido que não largou a saia da mãe. Tem marido que não assumiu a administração do seu lar. Tem marido que depende do sustento econômico de todas as pessoas. Preste atenção, marido. Eu não estou aqui para te esculachar, longe disso. Preste atenção, não é isso. Tem gente que está necessitada nesse momento, é uma coisa. Mas eu estou falando daquele homem que ainda não assumiu o seu papel. Não quis estudar, não quis se comprometer com um emprego sério, não quis procurar se profissionalizar, para entender que você é o provedor, o protetor dessa casa. É você que tem que prover, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu tio, não é o seu irmão.
Deus deu a você e delegou a você autoridade, deu poder, mas também deu inteligência. Aqui nós orientamos, incentivamos uns aos outros, os homens, a estudar, a procurar um curso, a proteger a sua família, primeiro, de Satanás, vendo o que está entrando na sua casa, ver se você está sendo um canal de maldição para dentro da sua casa, depois rodear os muros para saber o que Satanás está inserindo na sua casa, de forma sutil para destruir os seus filhos e você. E aí nós protegemos a nossa casa orando por ela, nós protegemos a nossa casa ensinando a palavra, nós buscamos em Deus melhorar de vida, para trazer um pouco mais de qualidade para a nossa família. Não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar fora. A preocupação é quando o meu trabalho de forma excessiva faz com que eu perca de mente que o meu trabalho é um papel a ser desenvolvido, que existe algo muito mais relevante. Eu trabalho para a minha família. Eu trabalho para a minha casa. Então na minha casa não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Porque deixará o homem pai e mãe e se tornará um com a sua esposa. Não é o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é você paga isso e o outro paga aquilo, não, nós pagamos. Não é o meu carro ou o seu carro, é o nosso carro. Porque segundo a Bíblia nós somos criados para viver em comunidade e entender que a partir do matrimônio nos tornamos uma só casa. E nós não jogamos tênis. Não existe vencedor. Porque se um perder, o outro perde. Nós precisamos jogar frescobol. Se a bolinha cair, todo mundo perdeu. Isso também é manter o cuidado e a provisão dentro de casa. E por causa dessas coisas, por falta de conhecimento do papel que Deus nos deu para desenvolver, muitos lares estão sendo destruídos. Esse dever é muito importante. A omissão deliberada do cuidado natural de provisão com as nossas famílias é um pecado muito grave, meu amigo e meu irmão. Salvo raríssimas exceções em situações realmente imprevistas e temporárias, nenhum casal deve depender financeiramente dos pais. É necessário que haja autonomia. Isso começa com a gente. Quanto ao dever de proteger a nossa esposa e filhos, precisamos lembrar, homens, que isso engloba exercer devidamente o governo espiritual da nossa casa e estender a cobertura de oração por elas. Homem, você precisa orar. Homem, você precisa depender de Deus. Homem, você precisa colocar diante de Deus a sua vida, a vida da sua esposa e dos seus filhos. Não se engane, o mal está aí. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. Você, homem, precisa desenvolver o papel. Irmãos, vivemos um tempo que os homens estão adormecidos, jogando tudo para cima das suas mulheres. E Deus compartilhou com você e comigo a missão de sermos líderes espirituais desse lugar chamado terra, que inclui no primeiro momento o desenvolvimento da liderança dentro do nosso próprio lar. É tão bom. Eu gosto da lembrança, desde namoro que eu ando com a minha esposa na rua, e se a rua está desse lado, tirar ela da rua e colocá-la para o lado da calçada. É instinto. Deus me deu isso como missão, não é intencional, mas naturalmente eu tiro a minha esposa e meus filhos, porque pode vir um carro desgovernado, e se ele vier, ele tem que pegar a mim, ele não tem que pegar meus filhos. E hoje nós vemos o contrário, homens colocando mulheres e filhos do lado da rua. Estou dando um exemplo, mas é uma verdade espiritual. Lançando os nossos filhos na ruína, porque tem faltado autoridade espiritual. Sabe por que o menino está com um fuzil na esquina? Porque está faltando paternidade espiritual. Sabe por que a menina está se entregando na prostituição? Porque está faltando paternidade espiritual. Não é só trazer comida, bebida para dentro de casa. Qualquer pessoa pode fazer isso, meu irmão. É desenvolver a liderança espiritual que Deus lhe deu. Ao ponto da sua filha se apaixonar por você, o homem que é, e dizer: eu vou ter que arrumar um cara que no mínimo seja um pouco parecido com meu pai. Ao ponto do seu filho falar: eu quero ser um homem que ame e honre a minha esposa como meu pai honra e cuida da minha esposa até hoje. Precisamos dessas referências. E se queremos um mundo melhor, não só um mundo melhor, se queremos cumprir de verdade o papel que Deus nos deu, meu irmão, nós precisamos, e meu amigo, assumir a nossa identidade espiritual. E aí você fala: pastor, muito difícil para mim, sozinho eu não consigo. É verdade, ninguém vai conseguir sozinho. Lembra o que eu falei no início? Que a primeira verdade que nós não poderíamos esquecer é que nós precisamos ser o quê? Quem lembra?
amigos de Deus. Porque que não consegue sozinho, você sabe. Você está vendo muitas pessoas que não estão conseguindo sozinhas. E aí, sabendo disso, Deus enviou o seu Filho amado, enviou o seu Espírito Santo e diz: eu quero te ajudar. Mas você quer ajuda? E o Senhor nos convida a orarmos, irmãos. Eu sei que essa palavra talvez não tenha significado nenhum para você. E eu não estou falando para essas pessoas que estão um pouco se lixando para isso. A minha palavra não é para você que entende, essa palavra não é para mim, não estou nem um pouco preocupado com isso, não. Mas eu creio em Deus, que Deus trouxe homens aqui, que estão dispostos a serem amigos de Deus de verdade, e assumir o governo e a liderança que Deus deu para eles. Estão aqui, querem aprender isso. E decidem, no primeiro momento, serem amigos de Deus. É para esses homens que eu estou falando. Eu não estou falando para você que acha que você é muito bom, que você já é um cara que não precisa se resolver quanto a isso. Eu também não estou falando para você que se acha o máximo, não. Eu estou falando para você que está lutando contra o pecado, como muitos de nós lutamos todos os dias. Que quer abandonar essa vida e quer se tornar o homem que Deus planejou você para ser. A minha palavra é para você. A minha palavra é para você, jovem e adolescente, que deseja começar a consagrar a sua vida e se tornar um homem de verdade aos pés do Senhor. Porque começa de cedo a nossa escolha. Essa minha palavra é para você. Não é para você que não está nem aí para isso. Porque a palavra de Deus fala que algumas pessoas tampariam seus ouvidos para as verdades. Não estariam nem aí. Mas eu acredito que Deus tem chamado uma geração de homens que querem ser amigos de Deus, que querem governar essa terra e as suas famílias com amor e com sabedoria, que querem restaurar a sua integridade que foi manchada, o seu caráter que foi destruído, que querem voltar a serem admirados pelas suas esposas e pelos seus filhos, que querem voltar a ser aquilo que Deus planejou para eles serem, exemplo de honra, não de maldição, destruição e descrédito. Não existem mais homens de honra, porque as pessoas estão se afastando daquele que dá a honra. Honra não é algo muito mais comum no nosso meio, mas eu acredito que Deus ainda chama homens para viverem um papel de homens honrosos, como Ele mesmo estabeleceu. E a minha palavra é para você, homem, nessa noite. Eu não vou cantar musiquinha e nem vou pedir você para ficar de pé. Eu vou pedir para você, se entendeu que essa mensagem foi para você e deseja se tornar amigo de Deus de verdade, você saia do seu lugar, do jeito que você está, e venha aqui à frente. Agora, nesse momento. E nós vamos orar juntos. Não vou tocar música, não vou convidar você para se colocar de pé. Se você entende que essa palavra foi para você, que Deus falou com você, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Eu quero me tornar um homem de honra, eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero ser um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu quero descobrir em Deus os propósitos dele para mim como homem. Eu quero aprender a amar como Deus me ensina. Eu quero aprender a dirigir os meus negócios como Deus ensina. Eu quero aprender a exercer a minha humanidade como Deus ensina. Se você também, feche seus olhos, ora aí, não fica olhando para cá não. Mas se você entendeu que essa palavra foi para você, em nome de Jesus Cristo, saia do seu lugar e com essa atitude você está dizendo: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero me tornar um homem à imagem e semelhança de Deus. Eu quero, pastor, não sou casado ainda, mas eu quero já ser esse homem para quando eu me casar, a minha família, a sociedade e Deus tenha orgulho de mim, dos meus atos. Eu me oferto nessa noite como esse homem, que diz que precisa de Deus, que depende de Deus, que é fraco, que não consegue caminhar sozinho. Deus está à procura de pessoas assim. Deus não quer bate-papo com super-homens. Deus não quer bate-papo com gente orgulhosa. Deus não quer bate-papo com gente cheia de si. Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, como a palavra dele diz. Mas Ele concede graça aos humildes. E humildade é um estado de espírito que Jesus ensina nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão a terra, os pobres de espírito. E eu quero orar por você e com você. Boa, embaixadores. Isso aí. Existe mais alguém? Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, querido, são 8h28. 8h30 a gente encerra o culto. Mas eu quero consagrar a tua vida a Deus, se Deus está falando com você. O que você não pode fazer é continuar achando que a única opção que você tem é o pecado. Que a única opção que você tem é o adultério. Que a única opção que você tem é ser isso que você é. Você não alcançou metade do que Deus deseja para você. Agora eu entendo que isso é muito pessoal. Deus, Ele se revela a pessoas que desejam Ele. Deus não se revela a pessoas que não desejam ser cuidadas por Ele.
E Ele te faz um convite nessa noite. Homens segundo o coração de Deus. Nós vamos orar. Eu quero convidar a igreja nesse momento a se colocar de pé. E fechar os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. Senhor, Deus nosso Pai, dono de todas as coisas, quem nós nos curvamos com a nossa alma e nos rendemos à Tua santa e bondosa vontade. Deus que nos criou e nos ama, o Deus que tem um plano para a nossa vida. A Ti, em nome de Jesus, nessa noite, nós que estamos aqui de pé, nos ofertamos ao Senhor, Pai, pedindo as Tuas misericórdias, pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua graça, Pai, pedindo o Teu amor, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos ajude com o Teu Santo Espírito, para aqueles que já têm o Seu Santo Espírito e para aqueles que estão aqui, se entregando e convidando o Seu Santo Espírito para habitar em cada um deles. Diante da decisão de sermos amigos do Senhor, esse foi o convite. Existem aqui homens que, como eu, foram criados à Tua imagem e semelhança, que o Senhor compartilhou sonhos, que o Senhor compartilhou uma missão, que o Senhor não desamparou, que o Senhor sempre sinalizou para fechar uma parceria de sermos amigos do Senhor. E hoje nós reconhecemos, ó Deus, e damos atenção à Tua voz para caminharmos com o Senhor. Essa oferta nessa noite de nós homens tem a ver com o desejo que temos de caminhar com o Senhor, de caminhar com Jesus, de aprender com Jesus, de permitir que o Seu Santo Espírito endireite as nossas veredas e nos faça homens de honra. Sabemos que sozinhos não conseguiremos, Senhor. Estamos aqui, humildemente ofertando a nossa natureza humana e pecaminosa ao Senhor, mas sabendo que o Senhor é muito maior do que todos os nossos pecados, que o Senhor é muito maior do que as nossas limitações, e o Senhor há de nos ajudar a purificar a nossa mente e o nosso coração, e a nos tornarmos parceiros do Senhor, na administração e no governo dessa terra, a começar pela nossa família. Acreditamos que o Senhor há de nos ajudar, acreditamos que o Senhor vai ter a paciência de nos mostrar o caminho dia após dia, acreditamos que o Senhor é capaz de apagar da nossa cabeça toda a condenação, todo o julgo, toda a culpabilidade. Sabemos que o Senhor é capaz de anular todas as setas de Satanás, que tentou denegrir e manchar o nosso caráter, fazer com que a nossa honra fosse destruída. E o Senhor é capaz de restituir a honra, o Senhor é capaz de restituir a coragem, o Senhor é capaz de restituir a verdade do Senhor em nós, para sermos referência e homens de honra que agrade primeiramente o Teu coração, Senhor. E consequentemente, sejamos um exemplo de humanidade, mas de dependência do Senhor para as pessoas que nos cercam. Abençoa-nos, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e nos ajude a partir de hoje a meditar na Tua palavra, a vivermos e pagarmos o preço da prática de verdadeiros homens, independente do que aconteça ao nosso redor, homens de Deus. Nos dê coragem, Senhor, de dizermos não ao pecado, ao homem tentador, à mulher maliciosa, Senhor. Nos ajude a honrarmos os nossos compromissos, custe o que custar. Ajude-nos a sermos amorosos com as pessoas. Ajuda-nos a quebrarmos esse paradigma da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Porque hoje nós decidimos nos ofertarmos para vivermos para o Senhor. E assim o fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.